A ganância, a soberba e a prepotência de Mário Celso Petralha atacam novamente. E dessa vez sobrou para Fernandinho, que não é mais jogador do Atlético. Mas atenção, não tem santo nessa história não. Roda aí, Furacão, para eu colocar minha análise e quero a sua opinião em relação a esse ponto. E a pergunta, fica como um ídolo ou é um ídolo de barro? Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar de Fernandinho, que oficialmente se despediu através das redes sociais, comunicado protocolar, né? Chegou como um gigante do clube, quando retorna da Europa, e sai como se fosse um Zé Mané, um ralé, um qualquer. É a impressão que eu tive e é a forma que eu senti como torcedor. O cara volta com outras possibilidades, contratos para ganhar mais dinheiro no Flamengo, Palmeiras e tal, e de repente ele aceita voltar ao Atlético no projeto do Furacão, é rebaixado, certo? E a forma com que se despediu do clube é uma forma que não condiz com o tamanho da grandeza que, pelo menos para muita gente, ele deveria ter na instituição. Agora, o modus operandi Mário Celso Petralha, né? Qual foi o grande ídolo do Atlético que de duas uma, ou sai dando uma receita para o clube, dando lucro, dando dinheiro para a instituição, ou sai queimado? Esse é o modus operandi de Mário Celso Petralha. É isso. É o modo que ele trabalha no futebol. Ou você vive tempo suficiente para dar um dinheiro para a gente, ou o suficiente para você sair queimado. Porque ninguém vai ser maior do que eu, nem mesmo a instituição. Não sei se vocês perceberam, mas nem o clube é maior que o Petralha, porque ele não permite. Só que eu tenho um recado para vocês. O clube, para mim, sempre vai ser maior que qualquer coisa. A instituição como um todo. Maior que Petralha, maior que o time, maior que qualquer coisa. É pau a pau com a torcida. Que para mim é o maior patrimônio de qualquer clube do futebol. Gente, se não tem torcida, não tem receita, não tem jogo, não tem emoção. Ah, mas se não tem jogador, não tem bola rolando. Mas se joga em estádio vazio, que não tem receita, não tem plano de sócio, não tem acompanhamento, não tem mídia, não tem nada. Isso é a torcida que carrega. Bom, lance é o seguinte. Tô aqui para falar sobre Fernandinho. Pra mim não tem santo nessa história e eu vou colocar o meu ponto de vista aqui, tá? Vocês que estão aqui no canal, rapaziada, começando 2025, dando aquele likezinho, se inscreve no canal. Daqui a pouquinho 40 mil inscritos aqui no Fala Cap, vamos que vamos. E claro, sempre pra KTO, cada jogo é único. KTO.bet.br, é só você acessar agora. KTO.bet.br, mas ó, proibido para menores de 18 anos. Se aí, seu moleque, não fez 18 ainda, mete o pé. Você que gosta de se divertir acima dos 18, então vamos juntos, que cada jogo é único na KTO. Melhor site de entretenimento do Brasil, kto.bet.br. Atenção, plataforma regularizada e aqui é para você se divertir. Futebol brasileiro que tá meio parado, começa a copinha, tem o futebol internacional, outros esportes, cassino online, é a melhor plataforma para você se divertir. É a mais simples, mais fácil e com as melhores odds. Você não vai achar outra plataforma com odds tão boas quanto a KTO. Beleza? Então vem se cadastrar e vamos juntos, cada jogo é único. Gente, eu tive o trabalho aqui de pegar alguns números, tá? Do Campeonato Brasileiro do Fernandinho em 2024. Foram 26 jogos com o Fernandinho. 11 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de pouco mais de 51%. Não foi lá um grande aproveitamento. Sem o Fernandinho, 12 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 10 derrotas. Pouco mais de 5% de aproveitamento. Então assim, o resumo é, com o Fernandinho, ruim com ele. Sem o Fernandinho, muito pior sem ele. O Fernandinho, mesmo mais experiente, mais velho, vamos falar a verdade, quase 40 anos, mas é um cara que se cuida, é um cara que vem de uma lesão séria, tentou, se esforçou na reta final do Brasileiro para voltar antes, para tentar tirar o Atlético daquela situação absurda do rebaixamento e não conseguiu, mas tentou. É um cara que sempre foi mais quieto, nunca foi um cara tão midiático, até porque não existe jogador midiático no Atlético, porque o clube não permite que o cara apareça em lugar nenhum. A verdade é essa aí. Agora, eu fico muito chateado com a forma que os grandes ídolos do Atlético saem da instituição. Desde o Dagoberto, vocês vão lembrar, e também, mais uma vez, o Dagoberto também não foi 100% correto, mas nem o Petralha. Só que você for ver
ou o cara sai dando lucro, ou ele fica o tempo suficiente para sair rasgado, queimado, triturado. E aparentemente é como o Fernandinho tá saindo, como querem vender a imagem dele. A Capela tá passando pano pro Fernandinho? Não tá passando pano pra ninguém, gente. Mas eu acho que é o tipo do cara, que é bem verdade, nunca conquistou grandes títulos com a camisa atleticana, mas é um cara que foi revelado por nós, que teve aquele início dos anos 2000 muito promissor, se consolidou no futebol europeu, não foi bem na seleção brasileira, é bem verdade, durante as Copas que disputou, voltou ao Atlético, também não teve muito sucesso, se você for analisar aí, não ganhamos títulos grandes com ele, mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que tinha uma forma muito melhor do Fernandinho sair. Dos 4 jogadores, Pablo, Nicão, Thiago Heleno e Fernandinho, ele é o que menos poderia ter saído queimado. Ah, mas tem que sair, também tá velho. Se ele tá velho ou não, aí já é uma outra história. Se ele poderia agregar ou não na Série B, é uma outra história. Pra mim, agregaria. Ajudaria o time. Ajudaria o time. Fernandinho, Raul no meio campo, Zapelli, João Cruz. O Atlético teria um time bacana, com um elenco interessante pra poder voltar sem sustos pra Série A. Ponto. Agora, se você acha que o Fernandinho também já deu a hora dele, beleza. Agora, eu só acho muito triste, velho. Eu só acho muito triste a forma com que ele se despediu. Um post protocolar, certamente escrito por assessoria, né, me parece muito claro, que diz o seguinte, abre aspas. Ao voltar para casa, depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Atlético, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que meu vínculo com o CAP nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho. É isso? Essa coisa fria? Distante? É isso aqui? Desculpa. Me parece que ele tá saindo como se fosse em qualquer jogador. E na minha avaliação, gente, não é porque o time caiu, não é porque ele tá indo embora que agora eu vou desvalorizar. Isso aí é o padrão Mário Celso Petralha, que quer sempre diminuir as pessoas, tá? Esse aí é o padrão dele, não o meu. Eu acho que o Fernandinho tem uma história de respeito no clube. E infelizmente, se o Atlético fosse bem gerido, sabe, com pessoas que têm o feeling que o mundo mudou, que o futebol mudou e essas pessoas estagnaram e não estão acompanhando essas mudanças, Fernandinho poderia eventualmente ter ficado. Fernandinho poderia ter assumido um cargo interessante dentro do clube para poder ajudar, agregar. Vou dar um exemplo aqui. O Rodrigo Possebon, nada contra também, é outro anônimo que ninguém conhece. Ninguém conhece as ideias, não fala, não pode falar, essa Coreia do Norte que é o Atlético. Fernandinho poderia agregar com a sua experiência. O Rodrigo Possebon é o cara do departamento de futebol agora. Qual bagagem, qual experiência, qual conhecimento que o Possebon tem? Então o Atlético ele gosta de dar cargos e oportunidades para as pessoas, para muitas pessoas, não estou falando que é o caso do Possebon, tomara que dê certo, óbvio, mas pra gente que não tem capacidade para assumir tal cargo. Vou dar um exemplo aqui, o Wesley Carvalho, temporada passada, retrasado no caso, ninguém aprendeu nada. Ninguém aprendeu nada. Márcio Lara. O Márcio Lara ainda está empregado é uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. Esse senhor é uma vergonha como profissional, como dirigente. Ele é um dos piores e mais omissos dirigentes da história do futebol desse país. Mas de longe, tá? De longe, disparado. Então assim, gente, resumidamente, coloquei para vocês aqui algumas questões envolvendo o Fernandinho, tá? A forma do Petralha, que eu não concordo nem um pouco, eu acho que é uma forma bizarra, lamentável. E a grande verdade é a seguinte: eu trouxe essa informação aqui no Fala Cap. O Fernandinho não se reapresentou no dia 26 de dezembro, ele estava viajando com a família para Bangkok, na Tailândia, entre outros locais que eles foram. E o Fernandinho esperava voltar e conversar com a diretoria para entender a possibilidade de ou continuar ou não continuar como jogador, mas talvez alguma coisa dentro do clube. E a partir do momento que ele não se representou, o contrato dele expirou e os caras espirraram por ele. Ninguém sentou e foi conversar com o Fernandinho. Fernandinho, e aí, quais são as suas pretensões? Quer mais um ano? Quer ajudar a gente aqui nesse processo de reconstrução? Não, simplesmente ninguém ligou, dane-se o cara, vamos falar a verdade, caga em cima do cara e manda o cara embora e tá tudo certo. E tá tudo certo também, acho que o jogador tem que ser tratado dessa forma mesmo, a questão profissional, porque a lei tá toda favorável a eles. Mas com o Fernandinho eu acho que seria um caso diferente. Eu acho que poderia ter esperado o cara voltar, trocar uma ideia, entender o feeling, o momento, poderia agregar dentro e fora de campo, na minha avaliação, pelo menos por mais um ano. Enfim, não acho que ele seja santo, eu acho que faltou muito do Fernandinho nessa última temporada, a do rebaixamento, a liderança, tá? E isso não é o perfil dele, essa liderança de incentivar ou de cortar o mal pela raiz, foi conivente com a panela que foi criada,
desses boleirões, medalhões que não ficam em 2025, ainda bem. Então acho que faltou muito, por isso que eu abri o vídeo aqui falando que não tem santo na história. Petralha com o modus prepotente e arrogante dele. Márcio Lara, que não existe. Possebon, que não tem comando nenhum no clube. Quem comanda é o Petralha. E a gente torce para que ele saia o mais rápido possível do clube, assim como toda essa gente aí, ó. Rodrigo Gama Monteiro, Aguinaldo Coelho de Farias. Eu anotei todo mundo aqui. Todos têm que sair, repaginar, trazer gente nova, com vontade, com ímpeto. A verdade é essa aí. E o Fernandinho é mais um que sai escorraçado, estraçalhado, com a imagem rasgada por parte de uma diretoria que só pensa no poder, uma diretoria arrogante e prepotente no comando péssimo de Mário Celso Petralha. Futebol mudou, o mundo mudou, ele já foi bom, hoje eles estagnaram e não conseguem mais fazer um Atlético forte. E aí é mais uma ação que eles tomam diante de um ídolo que sai com a imagem rasgada. Para mim o Fernandinho continua sendo um ídolo. Pode não ser um dos maiores, mas continua sendo ídolo. Não é porque está saindo dessa forma, fria, distante, que eu vou esquecer tudo que ele proporcionou. Ah, mas não ganhou muitas coisas. Mas não importa, cara. Não é só de títulos que se vive um ídolo. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Não é só de títulos que se constrói uma idolatria. E o Fernandinho, para mim, ele fica numa prateleira não das mais altas, uma prateleira interessante na história do Atlético como ídolo do Furacão. Que ele tenha muito sucesso aí na sequência da carreira. E eu continuo na torcida aqui também para que essa diretoria possa vazar do clube o mais rápido possível, juntamente com vários conselheiros que prestam desserviço para a história do Clube Atlético Paranaense. E você, torcedor, gostou da série do Fernandinho? Concorda, discorda? É ídolo, não é para você? O que você pensa sobre essa história? Coloca nos comentários que eu respondo e leio tudo que vocês mandam aqui no Fala Cap. Se inscreve, deixa o likezinho ao longo da semana aí, de todo o ano, mais lives, mais conteúdos exclusivos aqui no Fala Cap. Até a próxima, galera, é nóis!